Operação Contenção. Hoje vamos entender melhor sobre esse assunto. GovCast RJ. Tá começando mais um GovCast RJ. E é isso aí, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai falar da Operação Contenção e quem está aqui com a gente hoje para falar do assunto é o secretário de Segurança Pública, Vitor dos Santos. Tudo bem, secretário? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Vamos tentar, aí, de alguma maneira, explicar um pouco mais sobre a complexidade que é realizar uma operação como essa, que foi a contenção. Para a gente começar, então, ela foi planejada, a Operação Contenção foi planejada há um ano, né? Como é que foi esse planejamento? Pode explicar um pouquinho? Na realidade, houve uma investigação de um ano, né? Uhum. O planejamento ele demorou cerca de 60 dias, Sim. então foi revisado, porque a gente tem que entender que existe um processo, né? Quando você olha uma operação, que é a fase ostensiva, a fase ostensiva é a última etapa de uma operação. Ela começa com uma investigação, Uhum. onde você produz conhecimento, todos os dados de inteligência são produzidos nesse momento. Passa-se então por uma segunda fase, que é exatamente o planejamento. Você identifica os alvos, quem vai ser objeto de prisão, de busca e apreensão, e obviamente uma análise de risco do local onde vai ser realizada a operação. E por final, a parte ostensiva é onde os policiais vão a campo, Uhum. dar cumprimento àquelas medidas judiciais. Então, a fase mais crítica, né, claro, tirando todo o trabalho de uma investigação, mas exatamente tomar uma decisão de como atuar num terreno, principalmente como o Complexo da Penha e do Alemão. A gente tem que entender, quem não conhece, né, são duas Copacabanas de desordem urbana. Então, você não tem ruas regulares, são becos, vielas, você não tem muitas vezes um endereço certo. Então, todo o trabalho de inteligência, até para localizar, por exemplo, o imóvel onde vai ser realizado uma busca. Imagina fazer isso onde você não tem um endereço, um número de casa, um apartamento. Então, é uma dificuldade muito grande. Sim. Então, o poder de convencimento de um juiz de expedir um mandado de busca e apreensão exatamente demonstra a capacidade que hoje nossas polícias têm de delimitar que aquele local realmente ele é importante para a investigação. E, obviamente, 280 mil pessoas morando nesse complexo, o que torna isso muito mais complexo e mais sensível, porque a gente sabe a quantidade, eu tinha previsão de a quantidade de fuzis na mão de criminosos, e essas pessoas não poderiam ficar numa situação de vulnerabilidade a mais do que já vivem. Agora, secretário, já é possível fazer um balanço do prejuízo que essas facções sofreram? Olha, a gente tem que entender que a Operação Contenção é uma operação permanente do governo do Estado do Rio de Janeiro. É uma política do governador Cláudio Castro. Então, elas já tiveram algumas fases. Então, até hoje, nós temos mais de 6 bilhões de reais bloqueados, bens apreendidos, ativos recuperados. Então, ela está atingindo o seu objetivo principal, que é exatamente atacar a estrutura financeira dessa organização criminosa, que é o Comando Vermelho. Pensando que ela visa evitar essa expansão do Comando Vermelho. Porque território é sinônimo de receita. Sim. Só para ter uma ideia do que pode gerar de receita. Nesses complexos, são 280 mil pessoas morando ali. Imaginemos que a gente vai fazer um número baixo. A metade, 140 mil pessoas pagando um plano de internet de R$100. São 14 milhões de reais por mês só de internet. Muito dinheiro. E essas pessoas subjugadas a esses criminosos. Você imagina, eles têm o monopólio da exploração desse serviço, não tem taxa de inadimplência. Você imagina alguém ficar devendo a traficante ou miliciano? Então, é exatamente isso que a operação tem como objetivo. Estancar esse avanço dessa organização criminosa e atingindo o seu coração, que é exatamente a parte financeira. O dinheiro é o oxigênio do criminoso. Secretário, então a Operação Contenção vai continuar? Ela vai continuar pela própria natureza quando ela nasceu. Ela nasceu como uma operação permanente. Sim. Então ela não vai parar enquanto não bloquear ou cessar essa sanha expansionista do Comando Vermelho. E como que tem sido a resposta da população diante dessas operações? Bom, a gente tem que entender que segurança pública é um serviço à disposição da sociedade, do povo. Nós não elegemos povos de categorias diferentes. É isso que o governador Cláudio Castro tenta mostrar. Todo mundo tem que ter acesso à segurança pública, morando em favela, comunidade, ou morando, como eles dizem, no asfalto. Essa população, principalmente aquelas que são subjugadas a esses criminosos, a pesquisa mostrou
que quase 90% aprova essas operações. Ou seja, eles não querem o criminoso na porta de sua casa, arregimentando o garoto, né, ainda adolescente ou criança, para trabalhar no crime, e principalmente as meninas que são exploradas por esses traficantes, usando um termo pejorativo de marmitas. Ou seja, o traficante elege aquela menina, né, bonita, que mora em comunidade. Você imagina a situação de um pai e de uma mãe ver um filho ou uma filha nessa condição. Então, a operação ela teve uma grande aprovação popular exatamente por conta disso. Essas pessoas não aguentam mais viver sob o jugo do crime organizado. Secretário, qual que é a importância de uma fiscalização mais rígida das fronteiras? Bom, nós temos um país de dimensões continentais. Nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca e quase 7.500 de fronteira marítima. Então, não é fácil. É uma dificuldade muito grande, seja para a Polícia Federal, seja para as Forças Armadas e até para os estados que fazem fronteira com esses países que são fronteiriços ao Brasil. É uma dificuldade muito grande. A gente entende que o caminho é a integração entre as forças. Não tem como uma única força fazer todo esse trabalho. É uma dificuldade muito grande, porque a facilidade com que o criminoso atravessa na fronteira é muito grande. Então, havendo essa integração entre governo estadual e governo federal, a gente acredita que seja a solução para a gente tentar, de alguma maneira, frear esse acesso das armas, das drogas e de criminosos por essas fronteiras. E há também uma discussão sobre igualar facções criminosas a organizações terroristas. O que isso mudaria na prática? Bom, a gente tem que dividir isso, porque não é igualar a organização criminosa, é tornar ele um crime autônomo. Porque a gente imaginar que uma barricada, onde você domina território, onde da barricada para dentro, a lei é dele, ele tem um tribunal onde julga e mata as pessoas, onde ele diz que religião você tem que cultuar, isso não é terrorismo? Atacar uma delegacia, efetuando mais de 300 disparos para resgatar um preso, afrontando o poder e o monopólio da força que é do Estado, isso não é terrorismo? O que a gente quer é que ele responda com um crime autônomo. E, obviamente, havendo concurso material, ou seja, soma-se a pena do terrorista com aquele outro crime praticado pela organização criminosa. E é claro que isso também facilita as polícias ter acesso a outras ferramentas que você não tem no combate ao crime comum, ao crime que a segurança pública está acostumada a lidar. No Rio de Janeiro, a gente vive uma simbiose entre segurança pública e defesa. Território é soberania. Qual a diferença que a gente tem entre tomar o Brasil de forma fracionada e tomar ele de forma total e de uma única vez? Então, é isso que as autoridades têm que entender. Eu acho que esse momento é um momento de discussão. O projeto de lei do deputado e secretário Derrite, de São Paulo, ele é muito importante, mas ele está no momento certo e adequado, que é o Congresso Nacional, para discutir qual a melhor legislação que atenda à necessidade atual. Secretário, após a operação foi anunciado um escritório emergencial de combate ao crime organizado. Pode explicar melhor como é que vai ser isso? Bom, foi uma ideia do governador Cláudio Castro durante uma reunião com o ministro da Justiça, como forma de burocratizar isso, né? Você tem muita burocracia envolvida nesse intercâmbio de informações, nessa prestação de auxílio, e esse escritório visa exatamente isso, né? Você tentar ser o mais simples possível para dar maior efetividade. E a gente já conseguiu alguns avanços. Por exemplo, em relação à Operação Contenção, pedimos ao governo federal o apoio em relação à perícia nas armas. A gente precisa fazer o rastreamento dessas armas, de onde elas vieram, como elas entraram no território nacional, como elas chegaram ao Rio de Janeiro. Então, você ter a Polícia Federal, por exemplo, com a sua expertise, ajudando o Rio de Janeiro, é uma forma de a gente agilizar isso. A outra são o RENARME, por exemplo, é um programa que está sendo escrito pelo governo federal, que é exatamente de juntar todas as especializadas de delegacias que investigam as armas, para que a gente consiga ter uma efetividade maior. Então, essas armas estão entrando por onde? Então, são 6 no Brasil, e o Rio de Janeiro tem uma delegacia, que é a Desarme, ou seja, o Rio de Janeiro seria o primeiro a ser contemplado por esse RENARME. Intercâmbio e, obviamente, a remessa de presos faccionados, que nós, no Rio de Janeiro, temos interesse que eles vão para presídios federais. Então, tudo isso a gente consegue
agilizar através do escritório. E os governadores de alguns estados se reuniram para formar o Consórcio da Paz, né? Para combater a violência de forma coletiva. Como é que vai ser essa integração de forças? Bom, eu participei dessa reunião onde foi anunciado, né, o escritório da Paz. Então, são governadores muito engajados nessa questão da segurança pública. E eu vejo isso como uma coisa muito boa, porque é uma forma de que os estados venham se mobilizar, já que o governo federal não consegue olhar para o Brasil de 27 formas diferentes, que é o que tem que ser, porque cada estado tenha as suas necessidades, tem as suas especificidades. Eu acho que os governadores conseguem fazer dessa maneira, criando um consórcio, como já existe o COSUD, o Consórcio Sul e Sudeste, tem o Nordeste, Centro-Oeste. Então a gente entende que esse escritório da Paz, o foco é a segurança pública. Então você vai ter recursos específicos, foco exatamente nessa questão, a integração entre as forças. Então acredito que seja no futuro uma grande solução para principalmente aqueles estados onde sofrem muito com as duas principais organizações criminosas, que é o PCC e o Comando Vermelho, que hoje já não estão mais só nos estados onde nasceram. Estão as 27 unidades e o PCC, obviamente, com atuação fora do Brasil. Secretário, falando do dia a dia das pessoas na comunidade, né? Como é que o governo do estado e a secretaria estão trabalhando para acabar com as barricadas? Bom, na semana passada o governador criou mais uma operação permanente exatamente para isso, para a retirada dessas barricadas. São verdadeiras obras de engenharias, algumas delas eletrificadas, colocou fogo, né? Absurdo. É um perigo para o policial e, obviamente, quando a gente olha uma barricada, é o primeiro sinal de territorialidade. Ou seja, aqui quem manda sou eu. Sim. E, obviamente, o Estado não pode permitir isso. Agora, o Estado não pode estar sozinho nisso. Então, nessa operação, é trazer os municípios para essa responsabilidade também. E a gente vê que o STF, nesse sentido, ele decidiu de forma correta. Ou seja, uma retomada de território tem que ter corresponsabilidade de todos os entes da federação, município, Estado e União. Nesse momento, as barricadas é o grande foco do Rio de Janeiro. Devolver para as pessoas que moram em comunidade o seu direito de ir e vir e, obviamente, de todos os serviços do Estado chegarem com tranquilidade, sem ser submetido a esse constrangimento e essa dificuldade que é superar uma barreira física. E atrapalha também um bombeiro, no caso, um incêndio no topo da comunidade. Aconteceu recentemente em Madureira. Exatamente. Você imagina, a gente entender que não é um caso excepcional, se uma senhora liga para o 90 e diz, olha, tem homens armados na minha porta, que se for na comunidade você tem que montar uma operação de guerra. Claro. Ao contrário, se ela morar na Zona Sul, em 5 minutos uma viatura está atendendo. Ou seja, esse cidadão é um cidadão de segunda, terceira classe, que o governador Cláudio Castro quer é tratamento igualitário. Maravilha. Quem mora na comunidade tem o mesmo tratamento que quem mora na Zona Sul, pagando IPTU mais caro. Não existe sub-bairro, sub-pessoas. O governador Cláudio Castro quer valorização e libertação dessas pessoas que moram em comunidade. Agora, secretário, para a gente terminar, o governo do estado anunciou um plano de retomada de territórios. Como que vai funcionar esse projeto? Bom, foi uma determinação do STF, foi um trabalho muito, muito intenso feito por todas as forças policiais, no sentido de mostrar ao STF que esse estado de coisas inconstitucionais que o Rio de Janeiro vive, que é exatamente a não observância dos direitos e garantias individuais de forma sistêmica e genérica, isso a gente conseguiu mostrar para o STF que quem pratica isso não são as forças policiais, mas sim esses criminosos que aterrorizam as pessoas que moram na comunidade. O STF entendeu e tanto isso é verdade que ele determinou a retomada de território. E, obviamente, ele determinou também responsabilidades nessa retomada, incluindo aí o município, o Estado e a União e, principalmente, o financiamento. A gente sabe que o financiamento é um peso muito grande. O governador Cláudio Castro já gastou mais de 16 bilhões por ano em investimento na segurança pública. É a hora da prefeitura e, obviamente, do governo federal também dar a sua contribuição. E a gente tem que fazer uma visão do que é o estado do Rio de Janeiro. São quase 1.900 comunidades no Rio de Janeiro. São 813 só no Rio de Janeiro. Então, ocupação, a gente tem que diferenciar isso. O que é ocupação, o que é retomada? Ocupação que a gente viu com o PP. Funcionou? Claro que não. Se nós pegarmos 53 mil policiais, civis e militares, juntando as duas forças, e dividir isso pelas 1.900 comunidades, numa escala de 24 por 72,
nós teremos 7 policiais só por comunidade. Isso resolve o problema? Não resolve. Então, a retomada é o caminho. Agora, para isso, a gente montou um grupo de trabalho na secretaria. São 5 eixos importantes. O primeiro deles é segurança pública e justiça, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, infraestrutura e urbanismo, e o último que é governança e sustentabilidade, onde vai haver um gabinete integrado de governança com a participação do município, do estado e da União e principalmente participação da população. O governador Cláudio Castro entende que a solução vem de dentro para fora. O estado não pode desenvolver um projeto dizendo para a comunidade o que ele acha que a comunidade precisa. Sim. A gente quer ouvir a comunidade. Eles têm que dizer o que é interessante. E a gente está se valendo numa primeira pesquisa feita pelo Instituto Data Favela, CUFA e IBGE. Foi publicada no dia 18 de julho desse ano e esse estudo disse: qual é o primeiro sonho? Perguntou para quem mora em comunidade: qual é o seu primeiro sonho? Eles disseram: habitação. Então o Estado não pode deixar de ver a habitação como o sonho número 1. O segundo, segurança pública. Ou seja, quem mora em comunidade não quer o criminoso à sua porta. Sim. Então o Estado tem que estar atento a isso. E, obviamente, a gente vê isso como uma grande oportunidade. Por quê? Porque não é um projeto de Estado ou de governo, é o cumprimento de uma determinação judicial. E com isso, a gente vai conseguir fazer com que os 3 entes da federação estejam juntos para a retomada desse território, devolvendo a população de bem que lá mora. Perfeito. Secretário Vitor dos Santos, muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ. Eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição. A gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no sininho e até semana que vem. Tchau, Semana Sueli. que vem. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.